Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como configurar o Firebase no seu projeto utilizando o Android Studio. Na aula passada a gente criou os layouts da nossa aplicação, a gente criou a tela de cadastro, a tela de login e a tela do perfil do usuário. O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar o Firebase dentro do nosso projeto, para a gente conseguir utilizar todas as dependências do Firebase, como autenticação de usuários, banco de dados, armazenamento em nuvem e por aí vai. Então nessa aula a gente vai configurar o ambiente e na próxima aula a gente vai começar a cadastrar usuários no Firebase e autenticar eles. Beleza? Então vamos começar mais um vídeo? Bora lá! Então vamos começar mais um vídeo. Você vai acessar o seu navegador de internet e a gente vai acessar o site do Firebase. Então vamos lá, vamos clicar aqui, vamos colocar Firebase e a gente vai acessar esse site aqui, ó, firebase.google.com. Vamos clicar aqui. Então esse aqui é o site oficial do Firebase. Para quem não conhece o Firebase, eu vou dar uma explicação bem rápida, mas eu creio que a maioria já conhece ou já ouviu falar pelo menos. O Firebase, pessoal, ele é um serviço do Google, né, que nos permite trabalhar na parte back-end da nossa aplicação, seja ela web ou até mesmo mobile. Então, o Firebase, ele é muito bacana porque a gente não precisa construir o nosso back-end do zero. Se a gente fosse construir o back-end do zero para integrar com a nossa aplicação, a gente precisaria pensar em vários recursos para deixar esse back-end funcionando perfeitamente sem erros. Por exemplo, a gente precisaria pensar na infraestrutura do nosso back-end, na segurança dos dados, na parte de autenticação. Então, tem vários fatores que a gente precisaria pensar para ter um back-end seguro. Então o Firebase ele já faz tudo isso por debaixo dos panos. A gente não precisa se preocupar com a infraestrutura. A gente só precisa implementar as dependências e com poucas linhas de código a gente já consegue implementar vários recursos importantes, como a parte de autenticação de usuários, banco de dados em tempo real. A gente tem o Google Analytics, né? Tem a parte do Analytics, tem armazenamento em nuvem e muitos outros recursos como notificação e por aí vai. Então essa daqui é a página oficial. Se a gente descer um pouco mais aqui, a gente consegue visualizar as integrações que a gente consegue fazer, como por exemplo Google Ads, AdMob, Play Store. Então tem muitas integrações que a gente consegue fazer com ele. Aqui ó, a gente consegue visualizar alguns dos aplicativos que utilizam o Firebase. Aplicativos bem famosos, como por exemplo o Duolingo, que é aquele aplicativo bem famoso de inglês. A gente tem, por exemplo, aqui ó, o Trivago. A gente tem a Gameloft, uma empresa muito famosa no ramo de games, né, mobile. E tem vários outros apps aqui. E fora isso, né, aqui não mostra, mas tem uma lista imensa de aplicativos que utilizam o Firebase. Então aqui em produtos, ó, a gente consegue visualizar todos os serviços que o Firebase oferece, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Real Time Database, né, que é um banco de dados em tempo real. Ele é trabalhado com nós, uma estrutura bem interessante. A gente tem Remote Config, Firebase ML, né, está em fase beta. A gente tem o Cloud Functions. A gente tem a parte de autenticação, né, que é o Firebase Auth. A gente tem o Cloud Message. A gente tem parte de hospedagem. A gente tem o Cloud Storage, né, que é armazenamento de fotos, vídeos. Então a gente consegue armazenar arquivos. E tem muito mais, né? Google Analytics e por aí vai. O Firebase, né, disponibiliza para a gente todos esses recursos de forma gratuita. Então aqui você pode clicar em preços, né? Você pode pagar para utilizar os recursos, mas você tem o plano Spark, ou seja, é o plano gratuito. Então com esse plano gratuito você consegue fazer muita coisa. Então você pode descer um pouco mais, você consegue ver aqui ó, o que você consegue fazer com o plano gratuito. E aqui você tem o plano pago, né, que é o pagamento por utilização. Você só vai pagar, você vai pagar pela quantidade que você usa. Então, se você usa quantidade X de banco de dados, você vai pagar por essa quantidade. Então, é bem interessante porque você não paga um valor fixo, você vai pagar pelo tanto que você está utilizando. Então, esse aqui é o plano Blaze, né?
Mas você pode colocar gratuitamente o seu aplicativo e depois que ele ficar famoso, aí depois que ele crescer, você pode pagar, né? Porque você vai ter um limite no plano gratuito. Mas esse plano gratuito, pessoal, já tem um limite bem generoso, tá? Você pode utilizar vários recursos de forma gratuita e dá para utilizar aí com muitos usuários. Então depois que seu aplicativo bombar, aí você pode pagar para utilizar os recursos, né? Para liberar mais dados para você. O que a gente precisa fazer primeiramente aqui? Primeiro, você precisa criar uma conta no Firebase. Então, para criar uma conta é muito fácil. Tudo que você precisa é ter uma conta de Gmail. Se você não tem uma conta de Gmail do Google, eu recomendo que você crie essa conta primeiramente e depois é só você vir aqui e fazer o login no Firebase com essa conta que você criou. É só isso. Para criar uma conta aqui dentro, é só fazer o login utilizando uma conta de Gmail. Então vou vir aqui, vou fazer o login. Depois que você fizer o login, já vai aparecer aqui a conta, né? É só você vir aqui, ir para o console e a gente vai começar a configurar o Firebase no nosso projeto Android Studio, né? Então a gente vai vir aqui, adicionar projeto e aqui você vai colocar o nome do seu projeto. Então nesse caso a gente está criando aqui, né, um projeto chamado Projeto Firebase. Então esse aqui é o nome do nosso aplicativo. A gente vai colocar exatamente esse nome para manter um padrão. Então vou colocar aqui Projeto Firebase. Vamos clicar aqui em continuar. Aqui ele pede se eu quero ativar o Google Analytics. Você pode ativar ou não. Nesse caso a gente não vai utilizar o Google Analytics. Então vou desativar e aí eu vou criar o projeto. A gente vai clicar em continuar e automaticamente a gente já cai nessa tela principal aqui. Já mostra o plano Spark, né? A gente está utilizando o plano gratuito e aqui mostra o nome do nosso projeto aqui. A gente vai vir aqui em Android e aqui a gente precisa colocar o nome do pacote do Android, ou seja, é o nome do pacote que a gente definiu quando a gente criou o nosso aplicativo lá no Android Studio. Então a gente vai abrir o projeto que a gente estava lá no Android Studio e a gente vai procurar esse pacote. O nome desse pacote ele fica tanto no Android Manifests como no build.gradle a nível de app. Então eu posso vir aqui no build.gradle a nível de app. Então eu posso dar 2 cliques aqui e aqui a gente já consegue visualizar o nome do nosso pacote, que é esse daqui, o Application ID, que é o com.marcos.projeto Firebase. Então vou copiar esse pacote aqui, vou dar um Ctrl C e eu vou jogar aqui, Ctrl V. Aqui ele pede um apelido para o nosso aplicativo. Aqui você pode colocar o mesmo nome do seu app. Então eu vou colocar aqui, projeto. Vou colocar com letra maiúscula aqui, projeto Firebase. Aqui esse certificado de assinatura a gente não precisa. Eu posso até fazer um vídeo depois explicando o que é esse SHA-1, mas nesse app que a gente está fazendo a gente não vai precisar. Então vou clicar aqui em registrar app e aí a gente precisa desse arquivo de configuração do Firebase, que é o Google Service JSON. Dentro desse Google Service JSON a gente vai ter vários códigos ali de configuração do Firebase que a gente precisa colocar dentro do Android Studio. Então você vai fazer isso aqui, fazer o download do Google Service JSON. A gente precisa baixar esse arquivo. Então ele está fazendo o download aqui, E aí a gente precisa colocar esse arquivo exatamente nessa estrutura aqui do nosso projeto, A gente vai ativar a visualização de projeto dentro do Android Studio e a gente vai colocar esse arquivo dentro de app. Precisa ficar exatamente nessa estrutura aqui, como está na foto. Eu acabei de abrir aqui o Android Studio e a gente vai fazer o seguinte aqui, Nessa parte de cima eu vou habilitar a visualização de projeto e aqui dentro do projeto a gente vai jogar esse arquivo Google Service JSON dentro dessa pasta app aqui, Então eu vou arrastar aqui para dentro, vou jogar dentro de app, vou dar um refactor, o nosso Google Service JSON já está aqui dentro. Então eu posso voltar para a visualização de Android. A gente vai vir aqui, vai clicar em próxima e aí a gente precisa colocar algumas dependências do Firebase no nosso projeto. Então a gente vai acessar primeiro o build.gradle a nível de projeto. Então a gente vai vir aqui, build.gradle a nível de project, nível de projeto. Vamos dar 2 cliques aqui. E aqui a gente precisa colocar essa class path, essa dependência aqui do Google Service. Então a gente vai clicar aqui, copiar.
cliquei aqui, copiei. Vou jogar aqui para dependências. Então pode ver que a class path fica dentro das dependências do build.gradle. Então vou colocar aqui embaixo essa class path do Google Service. Feito isso, descendo um pouco mais, agora a gente precisa abrir o arquivo build.gradle a nível de app. Então a gente vai fazer o seguinte, vai clicar aqui, build.gradle a nível de app, 2 cliques aqui, e a gente vai copiar esses 2 plugins, o Android Application e esse daqui do GMS Google Service. Então vamos copiar esse daqui, ele vai ficar em cima das dependências. Então as dependências estão aqui, então vou colocar aqui na parte de cima, colei o primeiro plugin, depois eu vou vir aqui, copiar o Google Service, copiei aqui, cliquei, copiei, vou colar aqui e depois a gente vai colocar essa dependência aqui do Firebase Bon, que está na versão 27.1.0. Então vou copiar ela aqui também, ela vai ficar dentro das minhas dependências mesmo. Então vou vir aqui, vou colocar aqui dentro. Feito isso, a gente precisa sincronizar o projeto. Então a gente vai vir aqui em Sign New, vamos sincronizar o projeto. Beleza, o projeto acabou de ser sincronizado, a gente pode fechar essas 2 abas aqui e a gente vai clicar em Próximo. Aí a gente vai continuar no console aqui e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai acessar a documentação novamente e a gente vai vir aqui, primeiros passos para o Android. A gente vai descer um pouco mais, então assim, a gente acabou de fazer a integração do Firebase no nosso Android Studio, já está tudo certo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar as dependências necessárias para conseguir fazer o cadastro de usuário, trabalhar com banco de dados. Então a gente vai colocar essas dependências agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai descer um pouco mais aqui, e aqui a gente consegue visualizar todas as dependências do Firebase. Então a gente precisa de uma dependência que vai autenticar o usuário e cadastrar o usuário. Qual que é essa dependência? É essa daqui do Authentication. A gente vai utilizar o Firebase Auth para fazer isso daqui. Então eu vou copiar essa dependência, vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui no projeto, vou acessar o build.gradle a nível de app e aqui dentro das dependências eu vou utilizar o Implementation. Vou colocar aspas simples e vou colar aquele código lá. Eu também vou pegar a dependência do Firebase Firestone, que a gente vai utilizar o banco de dados baseado em coleção. Então a gente vai utilizar essa dependência aqui, Cloud Firestore. Então vou pegar essa dependência aqui, vou dar um Ctrl C, vou copiar, vou colocar aqui o Implementation, aspas simples, e aí eu vou colar aquele código. Feito isso, eu vou sincronizar. Depois de colocar todas as dependências, a gente vai executar o aplicativo mais uma vez. A gente acabou de executar, a nossa aplicação não quebrou, então a gente conseguiu configurar o Firebase corretamente. Vamos abrir aqui a Form Login. E aqui eu vou colocar, por exemplo, Firebase. Eu vou digitar aqui Firebase. Se apareceu isso daqui para você, Firebase Auth, Firebase Firestore, Firebase App, quer dizer que está funcionando perfeitamente. Se não apareceu nada do Firebase, é porque você configurou alguma coisa errado. Então nessa aula a gente terminou de configurar o Firebase no nosso projeto. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a cadastrar usuários no Firebase. Então a gente vai cadastrar o e-mail, a senha, a gente vai salvar o nome do usuário no banco de dados, depois a gente vai autenticar usuários, vai mandar ele para o perfil, então a gente vai fazer bastante coisa na próxima aula. Então é isso aí, pessoal, eu peço para vocês aí se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixar o seu like aí para fortalecer o vídeo e eu espero vocês na próxima aula.